Olá, sejam bem-vindos no nosso quarto capítulo do curso de Blender. Nesse capítulo nós vamos aprender a manipular de uma melhor forma os objetos. Para começar, vamos ativar aqui o Screencast, né? Para a gente poder estar visualizando aqui sempre tudo que a gente pressionar no teclado ou mexer com o mouse, né? Antes da gente iniciar o estudo desse capítulo, é bom a gente ter certeza que o nosso programa está selecionado aqui no modo de objeto, tá? Senão, muitas das coisas que eu vou ensinar daqui para frente não vão acabar funcionando na sua máquina. Então, vamos primeiro nos certificar que nós estamos no modo de objeto. Muito bem. E começamos um projeto novo aqui do zero. Bom, eu vou colocar mais algum objeto aqui, só para a gente poder trabalhar de uma forma melhor entre um objeto e outro. Então vamos criar aqui uma esfera, né? Vamos posicionar essa esfera mais ou menos aqui, ok? E vamos começar então com o nosso curso. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que existe um manipulador. O que é isso? Vocês estão vendo a esfera, que foi o último objeto que eu criei? Existe aqui um manipulador, que é esse carinha aqui, onde aparecem os três eixos, né? O eixo Z, o eixo Y e o eixo X. Se você tiver alguma dúvida sobre os três eixos que eu estou trabalhando, aqui nós temos uma referência desses três eixos. Então, se você observar na sua janela, aqui nessa parte inferior, você vai conseguir ver a posição desses três eixos. Se a gente mexer, se a gente fizer a movimentação desses eixos, você consegue observar nessa janelinha como é que eles estão posicionados, ou seja, nós conseguimos ver aqui exatamente as direções desses três eixos. Então, toda vez que a gente seleciona um objeto com o botão direito do mouse, esse manipulador aparece em cima do objeto numa posição centralizada do nosso objeto, tá? Agora, existem alguns momentos em que se faz necessário ocultar esse manipulador, às vezes para poder ajudar a gente a trabalhar de uma melhor forma com o objeto. Para exibir ou ocultar este manipulador, a gente pressiona Ctrl mais a barra de espaço. Ok? Então vocês observam que esse manipulador deixou de ser exibido no objeto, tá? Ele não aparece mais. Ou apertamos Ctrl barra de espaço novamente para que ele volte a aparecer, tá? E esse manipulador, ele é muito importante porque ele nos ajuda, por exemplo, a fazer uma movimentação rápida com o nosso objeto. Então, se eu vier com o mouse em cima dessa barra do eixo X e clicar com o botão esquerdo do mouse sobre ela, a gente observa que a gente consegue deslocar esse objeto pelo eixo X. A mesma coisa podemos fazer pelo eixo Y, ok? E pelo eixo Z também, certo? Mas existe outra forma da gente poder também fazer essa movimentação dos objetos, né? Então a gente pode fazer o objeto utilizando a tecla G, que do inglês é grab e significa agarrar. Então, se eu pressionar G neste momento, vocês observam que o objeto ele está preso ao mouse. Quer dizer, eu posso movimentar esse objeto em qualquer direção, né? E clicando novamente o botão esquerdo do mouse, eu solto ele na nova posição. Então, apertando o G, a gente agarra o objeto, move o objeto para outra posição, aperta o botão esquerdo do mouse e ele novamente é solto, liberado da movimentação do mouse, né? E ele fica então numa nova posição no nosso plano tridimensional, ok? Só que a tecla G, ela ainda tem mais alguns adendos aí que podem ser muito úteis na movimentação do objeto. Então, por exemplo, a gente pode apertar a tecla G e escolher nesse momento um dos eixos. Então, se eu pressionar o Z, a tecla Z, vocês observam que agora eu só consigo movimentar o meu objeto no eixo Z. Se eu apertar X,
eu movimento para o eixo X. E Y também para a posição do eixo Y, né? Então ele só corre na direção do eixo, ok? Isso é válido para qualquer objeto, né? Então, tecla G eu agarro, tecla X movimento no eixo X, tecla Y eu movimento pelo eixo Y e a tecla Z eu movimento pelo eixo Z, ok? Nós observamos que no screencast, nesse momento que nós estamos agarrando o objeto, ele não nos informa que eu pressionei a tecla X, Y ou a tecla Z, ok? Tá? Mas isso é só no momento que eu estou com o objeto agarrado, né? Utilizando a tecla G, que é o grab, ok? Uma outra forma de a gente utilizar a tecla G, eu vou poder demonstrar agora com o objeto do cubo. Por quê? Porque ele no momento ele está centralizado no nosso plano tridimensional. Então, para eu poder exemplificar de uma melhor forma, eu vou ter que mexer nesse objeto, porque se eu usasse essa coordenada que eu vou passar para vocês agora em cima da esfera, a esfera seria colocada na parte central do nosso plano tridimensional. Então não seria um bom exemplo utilizar com ela agora, tá? Eu vou pegar o cubo e eu vou arrastar ele aqui numa outra posição no nosso plano tridimensional. Mas vamos dizer que por algum motivo qualquer, eu gostaria que ele fosse levado novamente para a origem, que é a posição inicial do projeto. Então eu aperto a tecla Alt e segurando a tecla Alt pressiono a tecla G. Observe que o cubo foi posicionado na parte central do nosso plano tridimensional. Vou fazer a mesma coisa agora com a esfera, tá? Então eu arrastei o cubo só para a gente poder tirar ele dessa parte centralizada, né? Para a gente ver que pressionando a tecla Alt mais G, eu consigo colocar ela também nessa parte central do nosso plano tridimensional. Se eu pressionar o cubo e apertar Alt G, vocês observam que ele também está localizado agora nessa parte centralizada. Só que a esfera, como ela está aqui também, ela está dentro do cubo. E é por isso que eu acabei arrastando os objetos. Então eu vou afastar novamente o cubo e poder evidenciar a esfera aqui junto, tá? Agora que eu estou com o cubo selecionado, eu vou pressionar a tecla Shift, vou manter ela pressionada, embora ela não está aparecendo nesse momento aqui no screencast, tá? Eu estou pressionando o Shift. E com ela pressionada, eu vou clicar o botão direito do mouse sobre a esfera. E vocês observam que agora eu estou com a esfera selecionada, né? E o cubo também. Se eu fizer uma movimentação qualquer, eu estou deslocando os dois objetos juntos, ok? Tá? E agora vamos ver que interessante. Eu vou pressionar Alt G. Vocês notaram que os dois objetos foram centralizados no plano tridimensional? Ou seja, eu posso fazer uma seleção de vários objetos e pressionando a tecla Alt G, eu consigo retornar à posição inicial de todos os objetos selecionados ao mesmo tempo, ok? Se eu tentar agora afastar eles, parece que só existe o cubo no nosso plano, né? Mas na verdade o que está acontecendo é que eu estou arrastando a esfera dentro do cubo. Então agora eu vou clicar aqui fora para não selecionar nenhum objeto e selecionando agora apenas o cubo, eu consigo novamente exibir a esfera, tá? Então é só para exemplificar para vocês que a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente faz algum projeto que às vezes pode parecer que um objeto de repente sumiu de cena, mas é que ele está dentro do cubo, né? E olha que coisa interessante, vocês devem ter aprendido na aula passada que pressionando a tecla Z nós conseguimos observar os objetos no modo de wireframe, que significa um modo aramado, ok? Então nós vemos apenas as linhas que contornam o objeto. Ele fica alaranjado quando nós selecionamos o objeto, ok? Bom, quando nós
acabamos selecionando os dois objetos, e aí eu vou tirar desse modo aramado, e nós pressionamos Alt G, nós tivemos este efeito aqui na nossa tela. E não sabíamos nesse momento que os dois objetos estavam centralizados no nosso plano. A gente só consegue visualizar quem? Aqui o cubo, certo? Agora, se a gente entrar no modo aramado, olha que interessante. Nós conseguimos ver a esfera dentro do cubo. Então esse modo aramado, ele evidencia dessa forma aqui uma grande utilização em alguns momentos no nosso projeto, ok? Então quando temos a necessidade de podermos observar como um objeto está posicionado dentro do outro, com o modo aramado, que é a tecla Z, nós conseguimos fazer esse efeito, tá bom? Mas a nossa aula de hoje é sobre movimentações de objetos, então estamos aqui para aprender mais sobre isso. Só que em alguns momentos eu vou aproveitar a oportunidade que nós estamos passando para poder exemplificar melhor algumas outras coisas. Agora, a tecla G, que é o Grab, que significa agarrar, ela tem mais um adendo ainda, tá? Então a gente pode usar, por exemplo, a tecla. Nós podemos usar aqui a tecla G, movimentar isso no eixo X, ok? Então nós vamos observando aqui embaixo. Deixa eu parar aqui o mouse, é que eu tento movimentar o mouse para trazer para vocês poderem visualizar. Deixa eu dar um ESC aqui. Mas aqui, quando eu pressionar a tecla G, vocês vão conseguir observar nesta posição aqui do texto exatamente o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vou pressionar agora a tecla G, X. Então aqui aparece o texto ao longo do eixo X. Só que além da tecla X, nós podemos também colocar um valor numérico. Então, por exemplo, se eu digitar 1, vocês observam que o cubo ele se movimentou um valor numérico que representa uma determinada distância de uma casa em relação ao longo do eixo X, ok? Se eu digitar 2, são duas casas. 3 casas. Só que vocês têm que entender o seguinte, que eu estou digitando um valor, né? Então eu tenho que acabar teclando a tecla Backspace. Por quê? Para mim apagar aquele valor que eu acabei de digitar, porque se eu der continuidade, por exemplo, se eu colocar 1 e 2, o cubo sumiu da minha cena, mas na verdade é que eu acabei me movimentando por 12 casas. Vocês estão entendendo? Por 12 distâncias em relação ao eixo, em relação ao longo do meu eixo X. Muito bem. Os valores negativos vão fazer a movimentação ao contrário. Então, por exemplo, menos 1, menos 2. Opa, desculpa, menos 2, menos 3. Espera aí. Menos 3, 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. E aí vocês vão observando que quanto maior vai sendo esse número, mais longe ele vai se distanciando. Então, nós temos que entender que esse grid, que são essa área quadriculada aqui, que nós estamos vendo um pouco mais abaixo no nosso plano, ele acaba nos representando essas distâncias, né? Bom, agora digamos que a gente não queira movimentar exatamente um valor unitário, nós podemos quebrar ele em partes também, né? Com a utilização da tecla ponto, ok? Você não pode usar vírgula, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar agora na tecla G, então estou no modo Grab, vou pressionar a tecla X, que é o eixo que eu quero me movimentar, que a gente consegue visualizar melhor aqui na questão dessa videoaula, certo? E aí, em vez de eu colocar 1, eu vou colocar o valor ponto 1. Vocês estão vendo como ele se movimentou pouca coisa?
ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8, ponto 9, e aí eu volto a ter um número inteiro, tá? E a gente pode colocar nesse exemplo qualquer valor decimal. Nós podemos quebrar esse valor em qualquer tamanho. Então, por exemplo, eu quero movimentar ponto 001. Foi muita coisa, não deu nem para ver. 009. Ele já movimentou pouca coisa. Não sei se vocês conseguiram visualizar o que ele movimentou, tá? Eu vou tentar aproximar um pouquinho mais. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. E aí, de uma forma mais próxima, a gente consegue observar melhor. Então, vamos fazer a movimentação de novo no eixo X, ok? E vou me movimentar ponto 001. Olha, quase nada. Ponto 009. Agora a gente conseguiu ver alguma coisinha. Ponto 05. Agora a gente consegue observar melhor. Ou seja, nós temos bastante precisão na movimentação dos objetos quando a gente consegue utilizar valores numéricos. Nem sempre a gente consegue fazer a movimentação do objeto de uma forma precisa com o mouse. Então, nesses casos, a gente pode acabar utilizando valores numéricos, exatamente dessa forma como eu estou mostrando para vocês, tá? E aí nós observamos que utilizando uma tecla que é a tecla G, que significa agarrar, escolhendo o eixo que nós queremos nos movimentar, eixo X, Y ou Z, né? E um valor numérico que pode ser positivo ou negativo, nós conseguimos fazer uma movimentação do nosso objeto sem a utilização do mouse, né? E de uma maneira muito precisa, ok? Muito bem. Agora vamos dizer que a gente pressionou a tecla G, então agora estamos fazendo a movimentação e pressionamos a tecla X. Agora estamos fazendo a movimentação apenas do eixo X, né? Utilizando aqui o mouse. Mas vamos dizer que por um motivo qualquer nós não queríamos mais utilizar o eixo X. Eu preciso cancelar os comandos? Não. Pressionando a tecla C, nós voltamos a ignorar qualquer eixo. E aí nós temos a mesma liberdade de quando começamos a utilizar a tecla G. Que é esse momento inicial aqui. Pressionei o G, voltamos nessa parte inicial quando utilizamos a tecla G. Compreenderam? Então a tecla C, ela acaba sempre anulando a utilização do eixo. Perfeito? A próxima tecla que nós vamos aprender é a tecla R, que do inglês é o rotate, que também significa rotacionar, girar para uma linguagem um pouco mais popular. Então, existe sempre a necessidade de nós movimentarmos os objetos, mas também existe a necessidade da gente estar girando esses objetos, né? Então, pressionando a tecla R, nós podemos girar estes objetos. E da mesma forma que nós utilizamos a tecla G, que é a grab, que nós aprendemos agora há pouco, sobre a movimentação do objeto, ela também vai permitir que a gente trabalhe pelos eixos. Então, se eu quiser trabalhar com o eixo X, eu aperto X e estou girando apenas pelo eixo X. Mesma coisa pelo eixo Y ou pelo eixo Z. A tecla C, da mesma forma, é sem os eixos, ou seja, volta para aquela posição inicial quando pressionamos o R, ok? E também podemos trabalhar com valores. Por exemplo, vamos cancelar, vamos apertar aqui a tecla R para rotacionar, e agora vou digitar aqui na tecla X que eu quero rotacionar ele por 45 graus. E assim eu fiz um giro de 45 graus no meu objeto. Backspace, eu vou apagando esse valor e agora eu vou colocar
180 graus. Quase não conseguimos observar mudanças, porque nós estamos trabalhando com um objeto do tipo cubo, né? Uma esfera também seria complicado da gente poder verificar essa rotação em graus. Então, eu vou criar aqui a Suzy, que é o nosso macaquinho, ok? Ela vai ter um formato de objeto que vai permitir com que a gente consiga visualizar melhor esta rotação. Então, com ela aqui selecionada, eu vou pressionar a tecla R e vou digitar aqui no eixo X uma movimentação de 180 graus. Ou então, usando o backspace, eu apago esse valor e digito agora 360 graus. Fiz um giro completo, ela volta exatamente na mesma posição, ok? Ah, não, quero rotacionar ela apenas 90 graus. Ou quero rotacionar ela apenas 45 graus. Ah, não quero rotacionar ela nesse eixo, vou rotacionar ela no eixo Z. E agora eu quero que ela gire por 90 graus. Ou então 45 graus. Perceberam? Então nós temos essa mobilidade de rotacionar o objeto por números, valores numéricos, ou por mouse, da mesma forma. Então, rotacionando ela aqui no eixo Z, vocês observam que eu estou com o mouse fazendo um giro completo pelo eixo Z apenas, ok? Valores positivos ou negativos, da mesma forma que nós podemos usar o grab, ok? Também podemos trabalhar com números não inteiros, né? Então nós podemos também, vamos fazer aqui uma rotação pelo eixo Z, ok? De 0,5 graus. Então fizemos uma rotação bem pequena, certo? Podemos apagar esse valor com backspace e colocar menos 0,5. Giramos agora no sentido contrário com cerca de meio grau, ok? Muito bem, que mais podemos falar? Ah, uma informação importante. Alt R, da mesma forma que nós utilizamos Alt G para retornar para o ponto de origem, o Alt R faz a mesma coisa também. Então podemos pressionar aqui Alt R, desculpe. Então vamos selecionar aqui o objeto, Alt R, e ele volta para sua posição de origem. Bom, da mesma forma que nós temos a tecla G, onde nós fazemos a movimentação do objeto, né? E a tecla Alt G nos devolve o objeto para aquele ponto de origem. No caso da tecla R, a mesma coisa acontece. Então, se eu pressionar agora Alt R, o objeto ele vai voltar para a nossa origem. Eu vou selecionar os objetos primeiro e vou fazer uma pequena rotação neles, tá? Ok? E agora eu, com a tecla Shift, vou selecionar vários objetos aqui, tá? Então eu tenho os 3 objetos aqui selecionados e agora pressiono Alt R. Todos os objetos voltam para sua rotação original, que é o ângulo 0, ok? Então nos eixos X, Y e Z, ele coloca o ângulo de rotação 0, que é o seu ângulo de rotação da origem. Bom, agora eu estou com muito objeto aqui, eu vou deletar um pouco de objetos, só para a gente poder simplificar um pouco melhor a visualização aqui da cena, tá? E vou deixar a Suzane, que é a nossa macaquinha, visível apenas, tá? Vou fazer aqui uma pequena rotação pelo eixo Z, para que a gente possa ver a face dela. E agora uma pequena rotação no eixo Y, para que ela possa estar olhando de frente para a gente, ok? Bom, uma outra tecla muito importante que a gente pode ter nessa parte de movimentações de objeto é em relação à escala do objeto, né? E aí você tem
a palavra scale, do inglês significa escala, e como ela inicia com a S, a nossa tecla de atalho será, portanto, a tecla S, ok? E aí, mexendo o mouse, nós conseguimos alterar o tamanho, a escala desse objeto, ok? Da mesma forma, nós temos também a utilização da escala com os eixos. Então, por exemplo, se eu pressionar aqui a tecla S, que eu vou movimentar a escala, e a tecla Y, eu vou dimensionar apenas o objeto na escala Y. E aí nós começamos a fazer uma pequena deformação desse objeto, ok? Mesma coisa podemos fazer com o eixo Z, ok? E aí temos uma movimentação de escala apenas no eixo Z, ok? E da mesma forma também pelo eixo X. Ok? Bom, toda vez que nós manipularmos uma escala com apenas um ou dois eixos, uma deformação do objeto naturalmente vai acabar acontecendo. A tecla Alt S vai retornar o meu objeto para a escala original, que é a escala de quando o objeto foi criado. A outra forma também de nós mexermos com a escala é colocarmos os números, né? Então, se nós utilizarmos escala no eixo X em 2, por exemplo, nós criaríamos esse deslocamento, né? Ou então poderíamos colocar ponto 5, certo? Ou então menos 2. E aí fizemos uma mudança de escala inversa e o objeto acabou, de certa forma, se invertendo, né? Vamos dizer assim, né? Então, o que estava atrás veio para frente, tá? Muito bem. Mesma coisa, se eu não quiser movimentar a escala em nenhum dos eixos, aperto a tecla C. Então a tecla C sempre vai cancelar a movimentação, rotação ou escala do objeto por algum dos eixos, ok? E voltamos naquela forma mais livre, certo? O que mais nós temos? Agora existe também a utilização de duas teclas que vão nos ajudar com o quê? Com a velocidade da movimentação. Seja isso no deslocamento do objeto, que é a tecla G, seja na tecla de rotação, que é girar o objeto, que é a tecla R, ou seja na tecla de escala. Quer dizer, em qualquer uma dessas três teclas existe também uma outra possibilidade. Então, vamos verificar aqui, por exemplo, quando eu faço a tecla G, que é agarrar, né? Então vou aqui agarrar o objeto e vou deslocar ele pelo eixo Y, ok? E vocês observam que existe uma certa velocidade nesse deslocamento, né? Agora, quando nós temos pequenas distâncias, onde precisamos de uma certa precisão, e queremos ainda utilizar o mouse para fazer esse deslocamento, se nós pressionarmos a tecla Shift e mantermos ela pressionada, essa nossa movimentação se torna de uma forma muito mais lenta. Vocês estão percebendo aqui, ó? Eu estou com a tecla Shift pressionada. Olha a distância que o mouse percorre e quanto que o objeto acaba sendo movimentado, ok? Agora eu vou soltar essa tecla Shift e vamos observar que o objeto ganha agora velocidade, ou seja, eu perco um pouco de precisão e ganho velocidade. Pressionando a tecla Shift, eu perco a velocidade e ganho precisão nessa movimentação do objeto, ok? A mesma coisa então ocorre para quando giramos um objeto, né? Então, pressionando a tecla Shift, observa como o objeto agora ele se movimenta de forma bem mais lenta, ok? E a mesma coisa também em relação à escala, né? Quer dizer,
Olha a movimentação, e quando eu pressiono a tecla Shift, como fica tudo bem mais suave. Bom, nós aprendemos que a movimentação com a utilização do Shift vai nos permitir um deslocamento, uma rotação ou uma escala com muito mais precisão. Isso porque a movimentação será menor e mais precisa. Agora existe uma outra forma de podermos movimentar os objetos, que é movimentar pelo grid do programa. E o que é esse grid, tá? Então eu vou colocar aqui a visão de topo, ok? E nós vamos observar que existe aqui um quadrado onde existem linhas horizontais e verticais. Este é o nosso grid no programa. E nós podemos fazer com que o objeto se movimente por esse grid. Como é que podemos fazer então? Ao arrastar o objeto, podemos pressionar a tecla Ctrl e mantê-la pressionada. E aí vamos observar que o movimento dele ocorre apenas em blocos, que são exatamente os blocos do tamanho do nosso grid. Da mesma forma que estamos fazendo a movimentação agora pelo eixo X, qualquer um dos eixos vai trabalhar desta forma no grid. Por exemplo, o eixo Y, que ocorrerá da mesma forma. A mesma coisa pode acontecer também com o eixo Z. Então vocês observam que o bloco ele dá pequenos passos, não é um movimento contínuo. Isso pode servir para nos dar precisão no posicionamento de objetos no nosso plano tridimensional. Então vamos aprender um pouco mais sobre grid agora. Como podemos modificar o grid? Apertando a tecla N, nós abrimos a nossa janela de propriedades e aqui teremos uma guia chamada Mostrar. Abrindo esta guia, nós teremos algumas opções de configuração do nosso grid, como por exemplo a quantidade de linhas, que poderá ser aumentada ou diminuída. Nós podemos clicar com o mouse em cima deste campo linhas, clicar com o botão esquerdo e arrastar o mouse no sentido horizontal, para a esquerda ou para a direita. Isso vai alterar essa quantidade de linhas. Agora também podemos dar um clique com o mouse e escrever um valor numérico, como por exemplo 50. E aí teríamos 50 linhas, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical, uma vez que estamos enxergando na nossa perspectiva de topo. Outra alteração que poderíamos fazer, além desta quantidade de linhas, seria o tamanho ou a escala do nosso grid, que poderia ser alterada nesse segundo campo, onde podemos diminuir esta escala ou aumentá-la. Lembrando que o grid nunca participará da renderização do nosso projeto, ou seja, no resultado final renderizado, que é a imagem do nosso projeto, o grid não vai aparecer, mas ele pode participar como um auxiliador no posicionamento dos objetos no nosso projeto. Então, se diminuirmos a escala do nosso grid, alterando para metade do que estava antes, vocês notarão que ao movimentar o objeto, utilizando a tecla Ctrl acionada, os deslocamentos agora serão em menor dimensão, uma vez que o nosso grid está utilizando uma escala menor. Agora, se fizermos o contrário, teremos então um deslocamento bem maior. Desta forma, podemos então ajustar a escala do nosso grid
a qualquer momento para nos auxiliar neste posicionamento dos objetos. O grid, diferentemente do shift, ele não atua na rotação ou na escala do objeto. Portanto, uma vez que eu acionar aqui a rotação do objeto, se eu pressionar a tecla Ctrl, nenhuma influência é percebida nesta rotação, diferente do pressionamento da tecla Shift, que atua numa desaceleração desta rotação, nos permitindo uma precisão muito maior para o posicionamento do objeto. Da mesma forma, a escala também não tem nenhuma atuação com o grid. Pressionando a tecla Ctrl ou não, nada notamos nessa definição da escala. Já pressionando a tecla Shift, notamos a redução na velocidade da movimentação dessa escala. Ainda falando sobre grid, temos ainda mais algumas opções nesse menu de propriedades. Uma delas é a presença dos eixos X, Y e Z na visualização do nosso projeto nessa parte aqui do grid. Então, se desmarcarmos o eixo X e o eixo Y, notamos que as linhas que representavam estes eixos aqui no mapeamento do grid desapareceram. Poderemos então apertar novamente estes botões e conseguimos ver estas linhas que representam os eixos. Se pressionarmos agora a tecla Z, vamos visualizar este eixo também. E onde esses três eixos se cruzam será o ponto de origem do nosso projeto. É onde o X, o Y e o Z correspondem ao valor 0. A opção grade de referência nos permite visualizar estas linhas ou não. Desta forma fica melhor visualizado e assim conseguimos entender melhor. A grade de referência nos dá uma orientação como se ela funcionasse, por exemplo, como o solo de um terreno. Então nós poderíamos estar situando nossos objetos de acordo com a distância que gostaríamos de deixá-los acima deste solo. Isto vai nos servir apenas como um exemplo da sua utilidade. Caso não desejamos utilizar esta grade, podemos desmarcar este campo e essa grade deixará de existir. Em relação à movimentação, rotação e escala, ainda temos um ponto importante a aprender. Por exemplo, ao segurar o objeto e arrastá-lo utilizando a tecla G, nós só poderemos fixar o objeto em outra posição pressionando o botão esquerdo do mouse. Uma vez pressionado, o objeto ficará permanentemente alocado na nova posição. Agora, poderemos também realizar o mesmo processo e ao invés de teclarmos com o botão esquerdo do mouse, podemos pressionar a tecla Enter no teclado. Desta forma, também podemos confirmar uma nova posição para o objeto. Mas existem momentos em que acabamos pegando um objeto de forma errada, ou podemos também nos arrepender de estar executando uma determinada modificação nesse objeto, seja na movimentação, na rotação ou na escala. Então, uma vez que pressionamos a tecla G e estamos no processo de movimentação do meu objeto, a qualquer momento eu posso pressionar o botão direito do mouse e isso vai cancelar o processo de movimentação. A mesma coisa poderia ser feita também com o teclado. Então, uma vez que nós não desejamos mais movimentar o objeto, podemos pressionar a tecla ESC, que fará com que o objeto retorne na sua posição original antes de iniciarmos o processo de modificação. O mesmo vai acontecer também para a rotação, onde podemos pressionar tanto as teclas Enter para confirmar, como também pressionar a tecla ESC para cancelar.
E a mesma coisa podemos fazer também com relação à escala, onde o Enter confirma e o ESC cancela. Botão esquerdo do mouse confirma, botão direito do mouse cancela. Aproveitando que estamos com a nossa janela de propriedades ativa, e lembrando que essa janela pode ser ativada ou desativada pressionando a tecla N, nós podemos aprender agora que existe uma outra parte nesta janela de propriedades que fica na guia Transformações. E nessa guia nós teremos também as 3 opções de movimentação, rotação e escala dos objetos de uma forma mais numérica, onde teremos os campos respectivos para cada uma destas opções, representando os eixos X, Y e Z. Neste caso, podemos dar um clique em cima deste campo e alocar um valor numérico para o objeto. Isso fará com que ele seja deslocado no nosso plano tridimensional para esta posição que representa as coordenadas X, Y e Z. Também podemos, em cada um destes campos, clicar e segurar com o botão do mouse e arrastá-lo no sentido horizontal para podermos fazer esse deslocamento do objeto pelo eixo selecionado. A mesma coisa acontece na rotação, só que neste caso trabalhamos com graus. Então, por exemplo, podemos aqui definir para o eixo X uma rotação de 45 graus, para o eixo Y 90 graus e para o eixo Z 0 graus. Isso também vai representar coordenadas de rotação que funcionariam da mesma forma que se estivéssemos aqui trabalhando com a tecla R e rotacionando aqui diretamente no objeto. Observem que neste momento que eu estou rotacionando aqui o objeto, no campo de rotação X aparece a quantidade em graus que representa o número de rotações que eu já realizei aqui no meu objeto. A escala original de um objeto, ela sempre terá os valores 1 alocados à escala do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Mas se desejarmos fazer um processo de transformação na escala do objeto, podemos fazê-lo da mesma forma. Então, por exemplo, poderíamos alterar aqui no eixo Y para 2 o valor da escala. Neste caso, o objeto terá o formato de um paralelepípedo. Se desejarmos que ele volte para o mesmo formato de um cubo, poderíamos então colocar uma dimensão 2 para o eixo X e da mesma forma para o eixo Z. Então teríamos um cubo com o dobro da dimensão do cubo original. Utilizando as teclas Ctrl Z, poderíamos voltar estes valores e rapidamente teríamos o nosso objeto nas suas características de dimensão e escala originais. Bom, agora que nós aprendemos a manipular um objeto, surge a necessidade de criarmos novos objetos. Mas antes mesmo de criarmos um objeto novo, vamos aprender a excluir este objeto. E para excluir o objeto, basta apenas selecionar, que poderia ser com o botão direito do mouse, e pressionar a tecla Del, confirmando então com o pressionamento da tecla Enter, ou clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão Apagar. Para criar um novo objeto é muito simples, mas antes deixe-me recolher esta janelinha aqui das propriedades para podermos ter a área da visualização do nosso projeto de uma forma maior. Então, aqui nesta barra de ferramentas, vamos clicar na guia Criar. E aqui teremos diferentes tipos de malhas que representarão os objetos. Então, poderemos criar um plano, poderemos criar um cubo, poderemos criar um círculo, uma esfera,
um pouco mais facetada, ou seja, a esfera UV que representa esta esfera aqui, ela tem um número de faces maior do que esta. Pela existência de um número de faces maior, ela terá um aspecto mais arredondado. Neste caso, este tipo de esfera, ele tem uma menor quantidade de faces, portanto, ele acaba tendo um aspecto mais facetado do que arredondado. Bom, continuando a criação dos objetos, podemos criar agora aqui um cilindro, podemos criar aqui um cone ou um objeto toroidal, que é um objeto no formato de um anel. Vocês devem ter percebido que clicando com o mouse com o botão esquerdo, eu consigo alocar o meu cursor para posições diferentes. E o objeto que vai ser criado, ele vai ser criado na posição onde eu deixei este cursor. Então, desta forma, eu vou criar agora a cabeça da Suzane, que é o objeto que representa uma cabeça de macaco. E por último, podemos criar aqui também uma grade. E neste caso, vocês podem agora ficar com uma dúvida em relação à grade e em relação ao plano. Qual seria a diferença entre esses dois objetos? Para poder exemplificar melhor, vamos eliminar daqui os outros objetos. Então eu vou selecionar os objetos e, mantendo pressionada a tecla Shift, eu vou selecionar os outros objetos que não me interessam neste momento. Pressionando a tecla Del, podemos iniciar o processo de exclusão e, clicando com o mouse no botão azul Apagar, excluímos todos esses objetos. Agora vamos aproximar os dois objetos. Para isso eu vou pressionar Alt G e, selecionando o outro objeto, também vou pressionar Alt G. E agora eu vou arrastar um para o lado do outro. Agora, para compreender melhor as diferenças entre um objeto e outro, nós vamos entrar no modo de edição deste objeto. E aqui conseguimos visualizar que este objeto, que é o objeto plano, que corresponde a esta opção que criamos aqui, ele tem apenas aqui 4 vértices. 1, 2, 3 e 4. Se fôssemos realizar uma alteração neste objeto, os senhores vão perceber que só temos estes 4 vértices para podermos realizar qualquer modificação nele. Agora vamos voltar para o nosso modo de objeto e vamos selecionar agora o objeto que é o objeto grade, criada nesta opção aqui. E entrando no modo de edição, nós vamos entender agora que este objeto grade, que se assemelha muito ao objeto plano, ele tem a diferença pela composição de um número muito maior de vértices. E neste caso, nós podemos modificar cada um destes vértices, conseguindo fazer assim uma modelagem diferenciada e muito mais precisa neste objeto, que jamais conseguiríamos fazer com o objeto plano. Então vocês devem ter compreendido que existe uma diferença agora quando criamos um objeto grade e um objeto plano. Não vamos entrar em muitos detalhes neste momento, mas eu quis fazer essa diferenciação apenas para trazer de uma forma mais fácil a compreensão que existem diferenças bastante consideráveis entre um objeto grade e um objeto plano. Uma outra forma de podermos criar um objeto também é com a utilização dos atalhos. Então podemos pressionar Shift A e assim podemos abrir um menu com várias opções de criação de objetos,
da mesma forma que o fizemos anteriormente. A diferença neste caso é que ele é de uma forma muito mais fácil, porque uma vez que nós poderíamos estar com a nossa guia de ferramentas em outra posição, utilizando a tecla do atalho, ficaria muito mais fácil de se conseguir criar um objeto simplesmente pressionando o Shift A e selecionando o objeto desejado. Vocês devem ter observado que nessa guia de criar objetos ainda aparecem outros objetos, como curvas, lâmpadas, outros formatos de objetos e até mesmo câmera. Não vamos detalhar cada um destes objetos nesse momento. Vamos apenas conhecer melhor e trabalhar com os objetos primitivos, que são esses que aparecem neste primeiro grupo chamado malhas. É importante começarmos aos poucos, então não vamos ampliar muito mais ou detalhar melhor esta parte, porque isso pode se tornar um pouco complexo nesse primeiro passo do nosso curso. Então é importante lembrar que nós temos estes objetos primitivos que podem ser criados e que eles serão criados sempre na posição onde deixamos o cursor, desta forma. Agora eu vou apagar alguns objetos para limpar novamente o nosso projeto e vamos deixar apenas este objeto que é a grade que nós fizemos a modificação. Agora eu vou ensinar vocês a clonar um objeto. Para copiar um objeto com estas mesmas características, pressionamos a tecla Shift D. Neste momento acabamos de criar uma cópia de objeto e podemos, arrastando o mouse, posicioná-lo em outra localização do nosso projeto. Pressionando o botão esquerdo do mouse ou Enter, confirmamos a posição do objeto clonado. Pressionando Shift D, nós sempre vamos clonar o objeto selecionado. Se pressionarmos ESC neste momento, nós não cancelamos a opção de clonar o objeto, mas cancelamos a opção de reposicionar este objeto que foi copiado. E podemos provar realizando a movimentação deste objeto e percebendo que o objeto clonado estava na mesma posição do objeto original. Outro ponto importante a destacar é que quando fazemos este processo de clonar um objeto utilizando a tecla Shift mais D, nós podemos utilizar a tecla G para fazer a movimentação e neste caso podemos usar GX para movimentar este objeto que foi clonado apenas no eixo X, ou no eixo Y, ou no eixo Z, como também podemos pressionar a tecla R para realizar apenas a rotação deste objeto, determinando assim um novo posicionamento ao objeto. Ou então a tecla S para alterar a escala desse objeto dentre os três eixos X, Y, Z, ou pressionando a tecla C podemos fazer a escala nas três dimensões X, Y e Z ao mesmo tempo. Tecla S que cancela, mas ela não anula o processo de cópia do objeto, que está presente na mesma localização do objeto original. Estou reforçando bastante para vocês a utilização da tecla ESC, porque muitas vezes você pode clonar um objeto e ao pressionar ESC você imaginar que este processo de cópia foi cancelado, mas não ocorreu exatamente desta forma. E o objeto acaba sendo duplicado na mesma posição do objeto original. E se isso acabar acontecendo, você pode acabar esquecendo que este objeto existe em duplicidade no seu projeto e acabar criando efeitos não previsíveis na movimentação ou animação do seu projeto, além de tornar o seu projeto muito mais complexo do que realmente precisaria ser.
Então fica esta dica para tomarmos cuidado ao utilizar a tecla de clonar um objeto, que é Shift D, lembrando sempre que precisamos deslocar este objeto e alocá-lo numa nova posição para não corrermos risco de criar uma duplicidade que não será utilizada. É interessante a gente tomar ciência que em vários processos o botão esquerdo do mouse ou a tecla Enter confirmam um procedimento, enquanto que a tecla ESC ou o botão direito do mouse acabam sempre cancelando um processo. Isso nós percebemos nas atividades onde clonamos um objeto, movimentamos um objeto, rotacionamos um objeto ou modificamos a escala de um objeto. Então, uma vez que aprendemos que a tecla Enter ou botão esquerdo confirma e a tecla ESC ou botão direito do mouse cancela, notaremos que esse procedimento será utilizado em muitas vezes e em muitas opções do nosso projeto, tornando esse entendimento de uma certa forma mais simplificado. Outro ponto importante é que para excluir um objeto pressionamos a tecla Del e confirmamos com o botão esquerdo do mouse ou a tecla Enter. Mas também podemos selecionar o objeto e pressionar a tecla X, que também executará o mesmo processo de apagar um objeto. Então podemos utilizar a tecla Del ou a tecla X. Estas duas teclas terão a mesma função. Bom, pessoal, terminamos aqui os assuntos que iríamos abordar neste capítulo 4. No capítulo 5, nós vamos aprender agora sobre modelagem dos objetos, que é quando, por exemplo, pegamos um cubo e fazemos um processo de modificação nesse cubo, exatamente como estou fazendo agora. Mas além de fazer estas modificações, temos muitas outras possibilidades e comandos a aprender. Então vamos abordar melhor no capítulo 5. E se você gostou e está achando interessante, está aprendendo alguma coisa com este curso, não esqueça de clicar no gostei, porque isso é o nosso único incentivo em relação a todo o trabalho que realizamos. Para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, eu os convido a se inscrever, porque sempre que eu postar um vídeo novo, você será automaticamente alertado sobre toda e qualquer nova publicação. Muito obrigado e nos veremos no próximo capítulo.